Olá! Sabe quando a gente pensa em geografia, o que costuma ver na cabeça? Capitais de países, decorar nomes de rios? Pois é, a verdade é que essa ciência vai muito, mas muito além disso. Bora mergulhar nesse universo para entender o que é a geografia de verdade. Essa é a grande questão, né? Se a geografia não é só um jogo de memorização, então do que ela realmente trata? O que as pessoas que estudam geografia de fato fazem? E a chave está toda aqui. A geografia, na real, é como se fosse uma lente de aumento sobre o nosso planeta. Só que o objetivo não é apenas descrever o que se vê, mas sim entender a relação super complexa e constante entre a sociedade e o mundo natural. Vamos lá então. Primeira parte. Além de mapas e capitais. A gente vai começar quebrando de vez essa ideia de que geografia é só um quiz de programa de TV. A origem da palavra já entrega uma boa parte do jogo. Geo significa terra e grafia, descrição. Mas olha só, não é uma descrição qualquer, passiva. A geografia estuda as montanhas e os rios, claro, mas estuda principalmente o impacto que as nossas ações têm sobre tudo isso. E é dessa interação que nasce o que os geógrafos chamam de espaço geográfico. Esse é o verdadeiro objeto de estudo. Um palco que está sempre em transformação, moldado tanto pelas forças da natureza quanto por nós, pelas nossas sociedades. Bom, e essa forma de pensar o mundo não surgiu do nada, né? A geografia que a gente conhece hoje é o resultado de uma jornada histórica bem longa. Essa evolução começou por pura necessidade prática. Dá uma olhada na linha do tempo. Lá em 540 a.C., os gregos antigos precisavam de mapas para navegar, para expandir seus territórios. Mais para frente, pensadores como o Estrabão começaram a organizar todo esse conhecimento. Aí a gente dá um salto enorme lá para o século XVI, na época das grandes navegações. Os naturalistas que iam nos navios eram basicamente os geógrafos da época, mapeando tudo que era novo. E foi só no século XIX que a geografia virou oficialmente uma ciência nas universidades. E como toda ciência que se preze, a geografia foi moldada por grandes debates, umas verdadeiras batalhas de ideias que definiram os rumos do pensamento geográfico. E no centro de tudo, uma pergunta fundamental dividiu opiniões por muito tempo. Nessa relação entre ser humano e natureza, quem é que manda? É a natureza que nos define ou somos nós que definimos a natureza? De um lado, a gente tinha o alemão Friedrich Hatzel e a sua escola, o determinismo. Para ele, era simples. O meio físico, o clima, o relevo, determinava o destino de um povo. Já do outro lado, o francês Paul Vidal de Lablache defendia o possibilismo. Ele dizia, calma lá, o meio oferece possibilidades, mas é a humanidade com sua cultura e sua técnica que escolhe quais caminhos seguir. E foi essa tensão, sabe, essa briga de ideias entre determinismo e possibilismo que serviu de motor para a geografia evoluir. A partir daí, surgiram novas correntes, como a geografia quantitativa, que usa matemática para encontrar padrões, e a geografia crítica, que se preocupa mais em como o espaço mostra e até reforça as relações de poder e a desigualdade. Ok, para analisar uma realidade tão complexa assim, a geografia desenvolveu alguns conceitos-chave. Pensa neles como se fossem as lentes de um óculos, cada uma ajudando a enxergar o mundo de um jeito diferente. Vamos dar uma espiada então em algumas das ferramentas mais importantes dessa caixa. São conceitos que ajudam a gente a decodificar o espaço ao nosso redor. Primeiro, o lugar. Lugar não é só um endereço no mapa. É aquele espaço com o qual a gente cria um laço afetivo, sabe? É a nossa rua, a praça do bairro, a nossa casa. É o espaço que tem um significado pessoal, que a gente chama de nosso. O oposto do lugar seria o que a gente chama de não lugar, tipo um aeroporto ou um shopping. São espaços de passagem, meio genéricos, impessoais. Mas olha que interessante. O que é um não lugar para uma pessoa pode muito bem ser um lugar para outra. Para quem trabalha no aeroporto todo dia, por exemplo, aquele espaço ganha um significado completamente diferente. Depois, a paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, o que a gente consegue perceber com os sentidos. Mas não é só uma foto bonita. Uma paisagem é um verdadeiro livro de história. Ela está cheia de marcas do tempo, tanto da natureza quanto da ação humana. Aprender a ler uma paisagem é entender o que aconteceu ali. Agora, o território. Se tem uma palavra-chave aqui, essa palavra é poder. Território é um espaço que foi delimitado e que é controlado por alguém ou por algum grupo. Pode ser um país, com suas fronteiras e seu governo, mas também pode ser a área que um animal defende como sua. E claro que hoje em dia, essa ideia de território se expandiu para o mundo digital.
Comunidades online, grupos de redes sociais, até jogos multiplayer, tudo isso pode ser considerado território virtual, com regras próprias, disputas e relações de poder bem reais. Certo. Então, como é que todos esses conceitos, lugar, paisagem, território, ajudam a gente a entender o mundo globalizado e superconectado de hoje? Para amarrar tudo isso, nada melhor do que recorrer ao grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele disse uma frase que resume tudo, que o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de ações e de objetos. Tá, o que ele quis dizer com isso? Que o espaço não é só um cenário vazio. Ele é a mistura inseparável dos objetos, tipo as cidades, as florestas, as estradas, e das ações, que são os fluxos de pessoas, de dinheiro, de informação. O Milton Santos também disse que a nossa relação com o planeta passou por 3 grandes fases. Primeiro, a gente vivia no meio natural, quando a natureza ditava as regras. Com a Revolução Industrial, entramos no meio técnico, e aí as máquinas e o tempo do relógio passaram a dominar. E hoje vivemos no que ele chamou de meio técnico-científico informacional, onde a informação, a ciência e a tecnologia globalizadas definem o nosso mundo. E nesse meio atual, a tecnologia e a globalização criaram um fenômeno incrível. As distâncias físicas parecem importar cada vez menos. É o que o próprio Milton Santos e outros pensadores como David Harvey chamaram de aniquilação do espaço pelo tempo. Uma conversa por vídeo com alguém do outro lado do mundo faz parecer que o espaço foi comprimido. E é exatamente essa compressão do mundo que nos leva a uma última reflexão sobre o espaço que está ao nosso redor. Pensa bem, num mundo onde existem territórios virtuais, onde os fluxos de informação são globais e instantâneos, o que realmente define o nosso lugar? Onde a gente sente que pertence? A geografia nos dá as ferramentas para pensar sobre isso, mas a resposta, no fim das contas, é algo que cada um constrói para si.